O tema dessa mensagem é bom e agradável. Amém? Diga comigo, bom e agradável. Glória a Deus. Vamos ler o texto então. Eu te peço que me ajude, eu vou ler então um versículo sozinho. Te convido a ler o versículo seguinte comigo bem forte. Vamos do versículo 1 até o versículo 6. Diz o texto: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Leia comigo. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus, leia bem forte, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez oramos. Pai nosso querido, soberano sobre tudo e todos, que está sentado no trono de glória, santo é teu nome, Senhor. Eu peço que teu nome seja conhecido, santificado em nosso meio, ó Deus, para a salvação de muitos. Pai querido, nós pedimos que o teu reino e a tua vontade sejam manifestos mediante a tua palavra ministrada nessa noite, de tal forma que ela penetre no mais profundo de cada um de nós, gerando vida, salvação, mudança verdadeira, profunda, ó Pai. E nós, na autoridade do teu nome, Jesus, repreendemos todo o mal, todo o ladrão da palavra, ó Pai amado querido, e cremos que o Senhor está agindo em nosso meio, graças à tua misericórdia, graças ao teu amor. Eu oro, nós oramos gratos a ti. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Quero compartilhar então com os irmãos alguns pontos aqui importantes sobre oração, sobre o desejo do Senhor, sobre uma vida de temor a Deus. É interessante porque nós temos aqui uma maturidade de Paulo ao escrever a primeira carta a Timóteo, assim como a segunda carta a Timóteo, assim como a carta que ele escreve a Tito. São 3 epístolas escritas já no final do ministério de Paulo, pouco antes dele ser morto, por conta da sua fé, da sua fidelidade ao Senhor Jesus. E aqui, nessa primeira carta, ele começa então saudando o seu filho na fé, Timóteo. Fala sobre falsas doutrinas, sobre a necessidade de estar atento. Fala um pouco sobre a organização ali da igreja naquele momento. Fala da misericórdia do Senhor para com a vida dele e para com a igreja. E aqui ele começa essa parte dizendo: em primeiro lugar peço. E aqui não é no sentido no sentido cronológico, temporal, mas no sentido de algo de importância. Primeiramente, ou seja, o mais importante de tudo, nesse contexto, Timóteo, preste atenção. O mais importante, em primeiro lugar, ofereça a Deus, diz aqui o texto, faça oração, pedidos, súplicas, com ações de graças. Amém? Então, primeiro ponto aqui, o mais importante para nós cristãos é termos um relacionamento com o nosso Deus. Esse relacionamento ele passa por oração. E nós já tivemos a oportunidade de ler a epístola de Paulo aos Filipenses, seus amigos lá da Macedônia, e lá também no capítulo 4 ele fala para não estarmos ansiosos por coisa alguma, antes que nossas necessidades, nossos pedidos, com gratidão, sejam apresentadas ao Senhor. E talvez você lembre do que vai acontecer. O que ele disse que vai acontecer lá? Alguém lembra aí? A paz de Deus guardará os nossos corações. Diga-se comigo, a paz de Deus guardará nossos corações. Então, em vez de estarmos ansiosos, devemos apresentar a Deus pedidos, súplicas com gratidão,
e a paz de Deus, Shalom, do Senhor, vai tomar conta do nosso coração. Não diz que o Senhor vai responder todas as orações e pedidos como nós desejamos, mas diz que Ele ouvirá e ministrará em nós a paz que excede todo entendimento. E aqui não é diferente. Faça a oração, pedido. É interessante que a ideia aqui é de pedir algo a alguém superior, suplicando, ou seja, intercedendo, se colocando no lugar de alguém, e lógico, em todo tempo, com gratidão, com ações de graças a Deus. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto, que é um diferencial da nossa fé em Cristo, é o diferencial do verdadeiro cristianismo. Diz o texto: em favor de todas as pessoas. Fala comigo: em favor de todas as pessoas. Você se lembra do Senhor Jesus, quando estava sendo crucificado, Ele orou por aqueles que estavam atacando a Ele. E esse exemplo vem sendo seguido ao longo dos séculos pela igreja verdadeira. E assim devemos ser nós, orarmos por todas as pessoas. Interessante que aqui não fala por orarmos por bens, por projetos, por sonhos, né, os tais dos sonhos de Deus, que na verdade muitas vezes é o sonho da pessoa, né? Mas fala para orarmos, suplicarmos, intercedermos com gratidão pelas pessoas. Então grava isso comigo. Antes de tudo, o principal, porque, amado, isso vai gerar algo, como já disse, vai gerar paz, tranquilidade, vai gerar unidade. Se nós não fizermos isso, dificilmente vamos conseguir continuar. E no versículo 2, ele especifica, ele fala das autoridades, ele fala para orarmos por reis, que era aquele contexto, né, ali o Império Romano, o mundo conhecido praticamente era o Império Romano, havia alguns reinos ali ao redor, os reis, ou seja, aqueles que estão no topo, e também orar pelas autoridades, por todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade. A igreja do Senhor precisa entender que nós não somos dessa terra, amém? Nós não somos deste mundo. A Bíblia nos ensina claramente isso. E quando nos equivocamos pensando que somos deste mundo, temos a tendência de nos envolver em questões políticas da maneira errada, nos envolver em paixões políticas, partidarismo. Nós vemos isso ao longo dos séculos na igreja. Toda vez que a igreja confunde as coisas, esquece que o reino de Jesus não é deste mundo, achando que de alguma forma esse mundo vai mudar, que vai surgir um rei, um presidente, um prefeito, um governador de Deus que vai mudar. Esse mundo não é para nós, amados. A Bíblia é clara, nós cantamos agora há pouco, seremos arrebatados, amém? Esse mundo não é para nós, ainda que estejamos vivendo um momento de paz e tranquilidade no Brasil em 2025, muito disso pelo nosso comodismo, não porque estarmos devidamente posicionados. O fato é que devemos orar pelas autoridades. Isso gera em nós um desprendimento, uma imparcialidade que nós devemos ter como igreja. Orar pelas pessoas. A Bíblia nos fala de Ciro, que era um homem, o rei da Pérsia, imperador, o grande Ciro, que foi usado por Deus. O homem não temia Deus, mas Deus o utilizou para libertar o povo. Isso nos mostra que Deus, Ele domina os reis da terra, os governadores. A Bíblia nos ensina isso claramente. O problema é que nós como igreja esquecemos. Então, meu irmão, minha irmã, ore pelo teu presidente, governador, prefeito, pelo legislativo, ore por eles. Infelizmente nós vemos a igreja se pegar em partidarismo, sectarismo. Logicamente que você tem uma ideia, você tem opinião, você tem uma formação, isso tem o seu valor, é bom. Você, quando vai votar, tem que fazer isso de forma consciente. Mas uma vez que passou a régua, está passada a régua. Cabe a nós como igreja orar pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Amém? Amém?
É o que Paulo está dizendo. E olha que naquele contexto de Império Romano, a religião cristã, ela não era legalizada, era ilegal. Diferente do judaísmo, não havia um reconhecimento do Estado. Paulo várias vezes foi preso. Inclusive ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, sendo preparado para ser morto. Ou seja, ele tinha tudo para orar contra o imperador, contra os reis, contra o governo deste mundo. Fazer uma revolução, né? Sair governo, sair contra, né? Já viu essa expressão, né? Mas ele ora por aqueles, pela casa de César, ele ora pelos reis, porque isso mostra que estou de passagem aqui. O meu reino não é desse mundo. O reino do meu Deus não é desse mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então faz um limpa lá no teu Facebook, no teu Instagram, nos grupos de WhatsApp. Faz um limpa, se desliga disso aí. Se lembre que o nosso Deus virá arrebatar a igreja e vai julgar todos os reis da terra. Então, até lá nós vamos orar. Por quê? Diz o texto: para que possamos viver uma vida calma, olha só, e pacífica. Quem não quer uma vida calma e pacífica? Fala para mim. Isso nem sempre é possível. Hoje, 2025, Brasil, nós temos uma vida calma e pacífica. Se formos comparar, por exemplo, com os irmãos do Irã, com os irmãos da Coreia do Norte, com os irmãos da China, com os irmãos no México, onde tem crescido muita perseguição, com os irmãos na Venezuela, enfim. Hoje nós temos, amanhã não sabemos se teremos uma vida calma e pacífica. Mas precisamos orar para que tenhamos isso. É um desejo, não é errado desejar isso. Desde que, olha só, diz o texto, uma vida calma e pacífica, olha só, com dedicação a Deus. Diga comigo, dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu quero aqui agora meditar contigo um pouco sobre esse termo, traduzido aqui como dedicação a Deus. É um texto, alguns conhecem como Eusebeia, alguns vão dizer efsevia, mas é traduzido como piedade, como religião, vida dedicada. Tem várias formas de tradução, mas eu quero pensar aqui alguns textos, porque essa é uma palavra muito especial, é um termo muito especial. E se nós orarmos desejando a todas as pessoas que o reino de Deus venha sobre elas, muito provavelmente teremos sim uma vida calma, pacífica, dentro da soberania do Senhor. Mas de nada adianta, presta atenção, de nada adianta uma vida calma e pacífica. Muitos países da Europa hoje têm uma vida calma e pacífica, um IDH elevadíssimo, mas sem dedicação a Deus. O problema é que hoje muitas vezes na igreja as pessoas querem uma vida calma e pacífica, porque todo mundo quer, mas sem dedicação a Deus, sem Eusebeia, sem piedade, sem temor a Deus. Esse termo, eu peguei ali uma definição que diz assim: é a verdadeira, presta atenção, é a verdadeira reverência que surge. De onde surge essa verdadeira reverência? Olha só, do conhecimento. Conhecereis a verdade libertará. Amém? Amém, meu irmão? Então, essa piedade, traduzida aqui como dedicação a Deus, é uma verdadeira reverência que surge, ela brota do conhecimento. É a atitude certa para com Deus, para com a santidade de Deus, para com a majestade de Deus e para com o amor de Deus. Diga comigo, atitude correta. Uma vida dedicada a Deus é uma vida com atitude correta. Ela traduz essa expressão muito bem, um termo do Antigo Testamento, que é o temor a Deus. Irat Adonai, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, conforme está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui é Eusebeia. Ou seja, é uma reverência correta, que surge do conhecimento correto da palavra, uma reverência em relação à santidade de Deus, à vontade de Deus. E diz aqui que nós devemos buscar sim uma vida calma e pacífica,
com essa reverência. Algumas traduções vão trazer a palavra piedade, uma dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu quero ler alguns textos que vão falar dessa piedade, desse temor ao Senhor. Aqui mesmo em Timóteo, essa palavra ela aparece poucas vezes na Bíblia. Ela aparece algumas vezes em Atos. Por exemplo, quando Pedro cura ali aquele homem que estava pedindo esmolas no caminho do templo. E aí ele sai, dá testemunho, é um rebuliço grande ali, e as pessoas ficam admiradas. E Pedro então começa a pregar, ele fala: vocês acham que por causa de nós ou da nossa piedade que esse homem está curado? Quando ele fala isso, ele fala da dedicação a Deus. Não é por conta de nós ou da nossa dedicação, do nosso temor a Deus. E ele vai pregar sobre Jesus. É por causa de Jesus, porque o Evangelho é sobre Jesus, amém, amados? Fala comigo, é tudo sobre Jesus. Felizmente nós vivemos uma época da fama, né? Um período aí de grandes pregadores e tal, e cada um quer aparecer mais que o outro. Às vezes nem é grande pregador, né? E realmente tem alguns grandes pregadores de Deus. Pior é aquele que nem é nada e quer ser algo. Mas Pedro fala: não é por nós, é pelo nome de Jesus que esse homem hoje está de pé, está andando aí. Você pode dar uma glória a Deus? Mas fora algumas ocorrências em Atos, esse termo vai aparecer em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Pedro e Tito. Então Paulo gostava muito desse termo. Aqui em 1 Timóteo, por exemplo, no capítulo 3, olha que interessante isso. Versículo 14: escrevo essas coisas a você esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir. Olha só, agir onde? Agir onde? Vocês estão aí, amados? Quem está aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não perde tempo não, meu irmão. Você saiu da tua casa, você se preparou, você vai ficar aqui 2 horas e pouco, né? 2 horas é um tempo considerável no teu dia. No meu dia é. Então, se for vir para sair do mesmo jeito, ficar, né, às vezes olhando para as nuvens, não perde tempo não. Quem está aí? Amém? Glória a Deus, não perde tempo não. Ó, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz o texto: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir onde? Que é o que? A qual é o que? Olha que coisa linda. Então, ele está falando como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o alicerce da verdade. E aqui ele não está falando de nenhuma instituição. Alguns confundem achando que igreja é algum tipo de instituição. Está falando da família de Deus. Versículo 16: sem nenhuma dúvida, olha só, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Alguns textos você vai encontrar algumas versões: grande é o mistério da piedade. A piedade, a Eusebeia aqui traduzida por nossa religião. E qual que é esse mistério? Qual que é essa grande verdade revelada? Porque quando Paulo se refere a essa expressão mistério, ele fala de algo que foi revelado em Cristo Jesus. Então grandioso esse mistério, grande essa verdade. Qual é essa? Olha só, essa verdade é a seguinte: Ele quem? Ora, ele está falando da família de Deus, da igreja do Deus vivo, amém? Então ele, Deus, né, se tornou um ser humano. Olha só que coisa maravilhosa. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos. Quem aceitou Jesus aqui, diga amém. No mundo inteiro, e foi levado para a glória. Então esta maravilha é um mistério da nossa piedade, deve ser o mistério, a revelação, a verdade que gera em nós essa vida dedicada a Deus, esse temor. Ora, Deus se fez homem, habitou entre nós, conforme João escreve no capítulo 1, foi aprovado pelo Espírito de Deus que desceu sobre ele quando ele saiu das águas, depois do batismo por João o Batista, e ele, como ungido de Deus, ouviu o Pai em tudo, obedeceu em tudo, foi visto pelo mundo espiritual, foi anunciado nas nações, diz o texto aqui, foi aceito por fé por muitos,
e agora está na glória. Isso deve gerar em nós, amados, temor, reverência. Isso é agradável a Deus. Quando eu oro pelas pessoas, quando eu oro pelas autoridades e busco uma vida calma e pacífica, essa vida tem que ser com esse temor, com essa reverência de quem é o meu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem está entendendo, diga amém. Olha só que interessante aqui ainda em Timóteo, capítulo 4. Ele vai novamente usar esse termo. Versículo 7 diz, ou melhor, vamos ler o 6, ó. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Precisamos nos alimentar, amém, amados? Se alimente. Mas não tem, olha só o versículo 7, mas não tenha nada a ver com lendas pagãs, tolas, aquilo que não tem base bíblica. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. A palavra aqui, traduzida por exercícios espirituais, é eusebeia. Tenha uma vida dedicada a Deus, ok? Tenha uma vida dedicada a Deus. No versículo 8, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Quem faz exercício físico aqui? Amém? Isso tem utilidade, é necessário, é bom. Ok? Não adianta ficar pedindo para Deus para ter vida longa, né? E estar se sabotando todo dia. Toma tua coquinha, mas faz um exercício físico, né? Ok? Maravilha? Não precisa nada, não precisa ser fanático também, né? Tu pode tomar uma coquinha gelada, não é verdade? Né, Glau? Pode tomar uma coca gelada, né? Tá liberado? Amém, liberado. Não precisa ser fanático. Não, zero não, misericórdia. Vai não, toma coca mesmo. Se é para tomar, toma coca, né? Amém? Mas ó, exercício físico é útil, diz o texto. Mas olha só, a eusebeia, o temor a Deus, traduzido aqui como exercício espiritual, tem valor para tudo. Diga, para tudo. Porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro. Tem aqueles que só pensam no agora. É bom para agora e para o futuro. Uma vida dedicada a Deus, uma vida de exercício espiritual, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de perdão, porque só ora pelos outros quem perdoa, só ora por todas as pessoas quem perdoa. Olha que interessante, outro uso de Paulo aqui no capítulo 6 agora, da mesma expressão. Versículo 3, capítulo 6, perdão, né? Eu não sei se eu falei, capítulo 6. A partir do versículo 3, ele vai usar aqui algumas vezes, ó. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião aqui é eusebeia, piedade, e não concorda então com os ensinamentos do temor a Deus, ok? Dessa vida dedicada ao Senhor, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras, olha só, é como uma doença nessas pessoas. Conhece pessoas assim? Vive discutindo por religião, fazendo postagem, batendo boca por aí. É como uma doença nessas pessoas. Isso já acontecia lá. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo. Olha só, pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa, olha só que interessante essa expressão, essa gente pensa que a religião, novamente a palavra eusebeia, essa gente pensa que a religião, o temor a Deus, é um meio de enriquecer. Você conhece gente que pensa assim? Que acha que a igreja, que o temor a Deus é jeito de enriquecer? Já viu alguma coisa assim? Conhece? Não é de 2025 não, meu irmão. Isso aqui mais ou menos ano 60 depois de Cristo. Já tinha gente que vinha a piedade, esse modo de vida cristão como o jeito de enriquecer. Olha só. Mas olha o que Paulo vai dizer para nós. É claro que a piedade, esse temor, essa reverência a Deus, é uma fonte de muita riqueza. Amém? Amém?
mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Contentamento. Porque se você estiver contente, meu irmão, a paz de Cristo, a alegria do Senhor, a justiça de Deus será suficiente, você será plenamente rico, ou melhor, se perceberá plenamente rico. Agora, essa ideia de que se você for andar na régua ali com Deus, você é uma pessoa temente, pessoa isso, pessoa aquilo, né? Essa piedade, você vai prosperar, e você vai ganhar, e Deus vai te colocar como cabeça e não cauda. Amado, isso aí é doutrina do inferno, não tem base bíblica. Isso contradiz a realidade da igreja. Uma vida calma e pacífica, desde que seja dedicada a Deus, com essa compreensão correta. Ele vai dizer aqui, versículo 7. Você já deve ter ouvido isso aí da tua avó, da tua mãe, do teu pai. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Quem já viu isso? Achou, está na Bíblia. Aí, que caixão não tem bolso, sim ou não? Diz ainda: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, olha só, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Já viu isso acontecer? Olha só, lê comigo bem forte o versículo 10, vamos lá? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé, encheram sua vida de sofrimento. Dinheiro não é problema, o amor ao dinheiro é pecado, e não é só pecado, diz aqui que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Alguns textos vão dizer a raiz de todo mal. Então, meu irmão, som do teu coração, minha irmã, som de teu coração. Veja se não há amor ao dinheiro, porque isso é destrutivo. Isso leva a perder tudo. Uma vida boa e agradável, pacífica, dedicada a Deus. E o versículo 11 vai dizer: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Amém? Amém? Fala para o teu irmão: fuja. A Bíblia diz que o homem sábio vê o mal e desvia. Ele vê o mal e foge. Nós devemos resistir ao diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o mal, a tentação, essas ideias erradas, essas filosofias carnais, mundanas, devem ser motivo para desviarmos, fugirmos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta. Olha só, novamente a mesma palavra, traduzida aqui como dedicação a Deus. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, ou seja, de reverência, de temor, que vem do conhecimento, com a atitude certa para com Deus, para com a santidade, com a majestade e o amor de Deus. Uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Amém? Respeito pelos outros, que é o que nós vamos ver ali, voltando para 1 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer, para que possamos viver, capítulo 2, versículo 2, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então são duas faces da moeda. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus, como? Acima de todas as coisas. Amém? Mais ou menos, não é isso que o texto fala. A Bíblia diz para amarmos a Deus com toda a nossa força. Diga comigo, com toda a força. Com todo o meu conhecimento, de conhecimento. Com toda a minha alma, diga alma. É isso que a Bíblia diz. Então, se Deus te levar numa situação que você vai esgotar todas as suas forças, glória a Deus, porque é para amarmos a Deus acima, além das nossas forças. Amém?
Se a tua alma está passando por tribulação, glória a Deus, porque Deus está te mostrando que o teu amor por Ele tem que ser acima, além da sua alma. Se você tem estado numa situação que o teu conhecimento não alcança, glória a Deus, porque Deus está te mostrando que o teu amor tem que ser acima, além do conhecimento que você possui. Ou coração, dependendo da versão aí. E o segundo mandamento qual que é? Amar o próximo como a mim mesmo, sim ou não? Glória a Deus. É interessante, porque Paulo está falando a mesma coisa. Uma vida com dedicação a Deus, Eusebeia, sim? Reverência, amor, sim ou não? E respeito, ou dignidade, ou honestidade, ou probidade para com os outros. São as duas faces da moeda. É interessante porque quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, é porque alguém questiona-o acerca de mandamentos, leis, ele fala sobre isso, amar o próximo como a si mesmo. Aí a pessoa dá aquela sambada, né? Ah, Senhor, mas quem é o meu próximo? Tipo, né? Quem que é o próximo? Não pode ser todo mundo. Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que você conhece, né? O camarada lá que era samaritano, que como o pastor Márcio falou aqui na introdução, havia uma rixa de séculos entre eles e os judeus. Os judeus viam como alguém realmente que era desviado de Deus, não temia o Senhor. E esse homem então é assaltado, espancado, passa, aliás, falei errado, né? Alguém ali é espancado, assaltado, e aí passa o sacerdote e corta a volta, passa o levita e corta a volta, aí vem o bom samaritano, né? Esse que seria o impiedoso, o mau, aquele que não teme a Deus. Esse então recolhe aquela pessoa que foi espancada, né? Está ali quase morrendo, foi assaltada, cuida dele, leva para uma estalagem, paga a estadia e fala: se precisar de mais alguma coisa na volta, eu vou passar aqui para ver como é que ele está. Se precisar de mais alguma coisa, põe na minha conta que eu vou acertar. Jesus está respondendo o que com isso? O que Paulo está escrevendo é para orarmos por todas as pessoas. Diga, todas as pessoas. Porque para aquela mentalidade, se até o bom samaritano era o próximo, se até um samaritano era próximo, qualquer um é próximo. O samaritano para eles era pior que os romanos, para você entender. O romano era o povo que explorava, que escravizava. Então, orarmos por todas as pessoas, pelas autoridades, para termos uma vida calma e pacífica, porém, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa Eusebeia, essa piedade. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 1. Ou melhor, perdão, antes de Pedro, vamos pegar aqui 2 Timóteo, vamos na ordem. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim, lembrem disto. Lembrando aqui que são as últimas palavras do apóstolo Paulo sendo escritas aqui, que ficaram registradas na palavra. Lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão, olha só, o que? Egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, olha só. Olha a régua, né? Quem é desobediente aos pais cai na mesma régua desses outros aqui. Não terão respeito pela verdade, pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Mas olha que interessante agora o versículo 5. Você imagina um monstro, né? Esse rol de qualidades aqui, ou defeitos, você imagina um monstro, sim ou não? Mas olha o versículo 5. Parecerão, leia comigo bem forte, vamos lá? Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Terão aparência, diz outra versão, né? Terão aparência de piedade,
aparência de Eusebeia. Então nós precisamos ter esse temor a Deus e buscar sempre o discernimento do Espírito Santo. Daí porque, antes de tudo, ore. Fala para o teu irmão, ore. Fala para o teu irmão, peça discernimento. Porque terão aparência de piedade, terão aparência de tementes a Deus. E amados, eu tenho 2 pés atrás com as pessoas muito espirituais. Não é a pessoa que aparenta demais, que ora e que faz. Posso até errar nisso, pode até ser um preconceito, mas eu percebo que nosso Senhor Jesus, como os discípulos, passaram por esse mundo, entre as pessoas, comeram juntos, beberam juntos, estiveram juntos. Sabe aquela pessoa muito espiritual demais da conta, aquela coisa? Infelizmente esse tipo de mentalidade existe no contexto cristão, a maioria. Você pega comunidades onde o pastor é um ungidão de Deus, né? Ele tem que orar por você, ele tem que pôr a mão sobre você, ele tem que fazer. Ou tem uma expressão aí que o pessoal usa muito, né, no meio gospel, no meio dos crentes, né? As irmãs do coque. Quem já ouviu falar das irmãs do coque? Né? A irmã que ora e tal, não sei o que, amém. Tem mesmo, né? Até por um contexto ali, aquela senhora que ora e é de intercessão e tal, mas nem sempre. Porque isso é uma aparência e às vezes é uma manipulação da alma, é uma coisa falsa, e a gente percebe isso. Quem tem um pouco de maturidade percebe quando realmente é a irmã do coque e quando aparenta ser a irmã do coque, para você entender o que eu estou falando. Mas isso passa por discernimento, por leitura bíblica. Olha só, terão aparência de piedade, de Eusebeia, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Quem está entendendo, diga amém. E olha só que interessante aqui no versículo 12. Todos, olha só o que Paulo escreve a Timóteo: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus. E aqui é a tradução da versão da palavra Eusebeia. Algumas versões vão dizer todos que querem ter uma vida de piedade. Aqui é traduzido por uma vida cristã unido com Cristo serão perseguidos. Todos que quiserem uma vida cristã unido com Cristo, quem quiser viver uma vida cristã unido com Cristo será perseguido. Isso é fato, isso é real. Lógico que existem níveis de perseguição. Como eu disse, Brasil 2025, vivemos com tranquilidade e paz, graças a Deus, não sabemos até quando. Mas se você é um homem ou uma mulher posicionado no Senhor e na palavra, você não é aceito de qualquer forma em qualquer lugar. Isso é normal se você tem uma vida unida com Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então a vida sim, calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito pelos outros. Agora sim, vamos lá para a segunda carta de Pedro. O que Pedro vai nos ensinar sobre Eusebeia? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Olha que texto maravilhoso. O que Pedro está nos ensinando aqui? O poder de Deus, amém? O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Se você buscar em Deus, você vai encontrar, meu irmão, minha irmã. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos, olha só, para viver uma vida que agrada a Ele. Eusebeia, uma vida de piedade. É difícil? É. Mas o poder de Deus me capacita e capacita você. Se você se posicionar e buscar, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para Eusebeia, para essa vida que agrada a Ele, que é reverente a Ele, que surge do conhecimento correto, da atitude certa para com Deus, para com a santidade dEle. E aí que está, presta atenção, muitos se apegam a
externalidades. O que é externalidade? É a roupa, é o jeito de cantar, é o tipo de música, é o jeito de falar, é o que come, é o que bebe. E tudo isso, lógico, as externalidades, elas vão demonstrar algo que é interior, mas nem sempre. E por que é mais fácil às vezes? Talvez você já ouviu aquela expressão: ah, se um dia eu for crente, olha, você vai pregar para alguém, a pessoa fala assim: não, eu gostei disso, mas se um dia eu for crente, eu vou ser daquela igreja rígida assim, sabe, aquela igreja assim, sabe? Quem já viu alguém falar assim? Já viu alguém assim? O que é uma igreja rígida? Você não sabe nem o que está falando. Mas sabe por quê? Porque a religiosidade, ela gera esse engano. Porque o que a pessoa quer? Ela não quer orar a Deus, ela não quer orar, jejuar, ter uma comunicação com Deus, ter uma vida de intimidade com Deus. Ela não quer aprender de Deus. O que ela quer? Ela quer uma lista. O que eu tenho que fazer? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Que roupa que eu uso, que dia que eu vou na igreja, que dia que eu não vou, quando que é a Santa Ceia, quando que é o batismo, como é que eu... É aquela lista, para ticar. E a pessoa vai ticando. Aí quando termina de ticar, o que acontece? Ó, como eu sou bom, devolvo o dízimo, vou na igreja, faço o curso, subo a montanha, né? Olha só, eu sou bom. Diabo não presta, mas eu sou bom. Essas externalidades são agradáveis ao coração humano, mas a verdadeira vida dedicada a Deus, ela envolve o poder de Deus. E logicamente a pessoa que vive o poder de Deus, ela vai se vestir de uma forma adequada, ela vai falar de forma adequada, ela vai se comportar de forma adequada, é óbvio, mas nem sempre, porque isso é fácil imitar. O crentez hoje está na moda, né? O glória a Deus, o aleluia, misericórdia, está na moda isso. Está amarrado, que nem é, se for pegar o tá amarrado, né, ele nem tem origem na Bíblia, né? O tá amarrado, mas faz parte da nossa cultura hoje. Essas externalidades são fáceis, mas a mudança interna para ter uma vida dedicada a Deus, ela precisa do poder. Diga comigo, o poder de Deus. Isso, amados, é com oração, é com dedicação ao Senhor. E Pedro vai dizer, por meio do conhecimento, olha só, vou ler de novo o versículo 3: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Eusebeia, por meio do conhecimento, diga comigo, conhecimento. Olha só, conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras aqui presentes: de onde nós temos o conhecimento acerca daquele que nos chamou? The Chosen, né? Assiste The Chosen, você vai ter conhecimento acerca daquele que nos chamou. Sim ou não? É bom The Chosen, eu gosto, eu já maratonei, estou esperando a próxima temporada. Mas o poder de Deus não vem dali, amém, amados? Vem do conhecimento do quê? Do livro da capa preta, que agora nem mais tem capa preta, né? Na minha época só tinha Bíblia de capa preta. Então o povo falava, né? Você andava lá, olha o cara do livro da capa preta, né? Quem é do tempo do livro da capa preta? Levantei. Olha lá os dinossauros ali, ó. A irmã também, né? Falava, a rapadura preta lá debaixo do braço, né? Olha lá. Hoje não, hoje tem de tudo quanto é cor, leãozinho, rosa e tal. É bonito, né? E glória a Deus por isso, isso é uma bênção. Esse bobear, tem gente que vai falar que Bíblia só é Bíblia se tiver capa preta. Não duvida não que tem, viu? As externalidades, não, tem que ser capa preta e tem que ser tal tradução da Bíblia. São as externalidades. Olha só, então por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Olha só, desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos. Olha só, para que servem os dons de Deus? Dom da paciência, da santidade, da perseverança e por aí vai, que ele vai falar um pouco aqui daqui a pouco. Olha, para escaparmos do que, amados? Da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Olha só, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, amém? A bondade juntem o conhecimento,
E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus, eusebeia. A palavra aqui de novo. E o versículo 7 vai dizer que a eusebeia, essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Olha só o 8. Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos, produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, quer uma lista do que nós precisamos? Está aí. Diz aqui: se nós as tivermos e fizermos com que elas aumentem, seremos cada vez mais ativos e produziremos muita coisa boa. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 3 do Pedrão, 2 Pedro capítulo 3, olha o que diz aqui, versículo 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor, veremos em Joel qualquer dia desses, mais um pouco sobre o dia do Senhor, chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que é no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Tem gente achando que vai ter presidente, governador que vai resolver as coisas, né? Vai queimar tudo. Versículo 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, olha só, sabendo, quem sabe, você não sabia, agora você está sabendo. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente nós precisamos ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e eusebeia, dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que é no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, aleluia, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso que nós oramos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aleluia. Voltando lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz: orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Mas de nada adianta uma vida calma e pacífica sem dedicação a Deus, eusebeia e respeito aos outros. Versículo 3, vamos andar aqui agora, versículo 3. Isso é bom. Isso é bom, e Deus, o nosso Senhor, gosta disso. O tema dessa mensagem é bom e agradável, amém? O que é bom e agradável? Porque versículo 3 vai dizer isso o que? Orarmos por todas as pessoas, orarmos pelas autoridades, uma vida boa e pacífica, dedicada a Deus, com respeito para os outros. Isso é bom, diz o texto. E Deus, o nosso Salvador, se agrada, Ele gosta disso. Isso é agradável a Ele, bom e agradável a Deus, porque a nossa preocupação, amados, é o que é bom e agradável a Deus, amém? Não é o que é bom e agradável para mim, porque eu nem sei o que é bom e agradável para mim. Vamos falar real: se você fizer o que é bom e agradável para você, possivelmente vai dar ruim. Quem concorda comigo aí? Então não é o que é bom e agradável para mim, o que é bom e agradável para o nosso Deus, nosso Salvador, sim ou não? Para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vida cristã, ela passa por isso, eu entender. E se alguém ama Jesus, toma a sua cruz e o segue. E a cruz fala disso. Não é mais o que é bom e agradável para mim, o que é bom e agradável para o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus, que morreu por mim. E toda vez que eu vou pelo que é bom e agradável para mim, amados, na maior parte do tempo, sendo bem otimista, dá ruim. Quem está entendendo, diga amém. Olha que interessante aqui, no capítulo 5. Ele vai usar essa expressão, o que é agradável a Deus. Paulo usa, só tem 2 vezes na Bíblia, tá?
É aqui que nós lemos e vai aparecer de novo aqui no capítulo 5. Ele vai falar de algo interessante. Versículo 3 diz assim, ou melhor, versículo 3: cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Aqui ele está dando alguns conselhos práticos, algumas ordens práticas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós. Olha só, pois Deus se agrada disso, Deus gosta disso. Para você entender aquele contexto, Paulo está ensinando a igreja. Havia as viúvas. O que era a viúva? A viúva era a pessoa extremamente vulnerável. Ele está falando dos vulneráveis. Hoje uma mulher viúva não é vulnerável como naquele contexto. Hoje existe previdência, a mulher tem a saúde financeira, se bem administrada. Naquele contexto, a mulher viúva era uma pessoa totalmente vulnerável. Porque o homem é o esteio da casa, ele morrendo, o que ele ia fazer? E normalmente a viúva já tinha uma certa idade. Então o que a igreja fazia? Guardava, acolhia, cuidava dessas mulheres. Assim como de outros tipos de vulneráveis. Isso faz parte do cristianismo. Se existe hoje previdência, se existe hoje serviço social, isso é da nossa cultura cristã. Isso é da nossa cultura cristã. Mas o fato é que havia pessoas ali que podiam muito bem ser cuidadas pela própria família. E Deus se agrada que a família cuide dos seus, amém? Amém? Olha o versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, olha só, quem não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior dos que os que não creem. Então o que adianta? Uma aparência religiosa. Então cuide dos seus, ore pelos seus. Porque também tem outra situação, né? Às vezes fala assim, ora por todas as pessoas, a pessoa não tem dificuldade nenhuma de orar pelos estranhos. Mas quando diz respeito aos seus, aí é problemático. Se alguém não cuida da sua própria família, perdeu a fé, negou a fé, e é pior do que aquele que não crê em nada. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. E o versículo 4 diz, olha que interessante: Ele quer, Ele deseja que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, tenham pleno conhecimento da verdade. Então nós temos aqui dois desejos do Senhor: salvação das pessoas e que elas conheçam a verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse também: conhecendo a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então o desejo do Senhor é que você conheça, que eu conheça, que nós conheçamos esta verdade e sejamos salvos. É interessante porque lá em Ezequiel capítulo 18, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Ezequiel capítulo 18. Gosto demais dos profetas, até por conta da visão que nós temos errada da Bíblia. Nós temos uma cultura errada acerca da Bíblia, como se no Antigo Testamento tivesse um Deus mau lá, né? Um Deus ruim, que mata e isso e aquilo. Aí de repente Deus se converte, né? Quando Jesus vem, até Deus se converte, né? Fica bom. É a mesma palavra, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Precisamos entender a palavra de Deus. Mas é interessante que Ezequiel, todo o capítulo 18, eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, mas ele vai falar dessa dinâmica, o desejo do Senhor de salvação, mas ao mesmo tempo há uma condenação para aquele que não crê. E aqui no capítulo 18, Ezequiel, vou pegar aqui, quer ver? Versículo 23 diz assim, depois eu gostaria que você lesse em casa todo o capítulo, mas o 23 diz assim, vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Olha só, olha o que Deus está dizendo: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Está entendendo? Esse é o nosso Deus.
Ele vai dizer, por exemplo, aqui no 30: agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando, e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem, olha só, duas ordens: arrependam-se e abandonem todo o mal que vem fazendo, e criem dentro de vocês mesmos um coração novo, uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Lê 32 comigo bem forte. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus, portanto parem de pecar e vivam. Olha só, parem de pecar e vivam. O que Jesus falou para aquela mulher que seria apedrejada? Porque o pessoal distorce a Bíblia, né? Pega só os pedacinhos que quer, né? Porque a mulher ia ser condenada pelos religiosos hipócritas, iam tacar pedra nela, né? E tal, adúltera, e Deus perdoou, Jesus perdoou. Glória a Deus, é verdade. Mas o que Jesus fala para ela? Só isso? Só isso? Para que não te aconteça coisa pior. O que é pior que ser apedrejado? Inferno. Jesus foi muito claro para aquela mulher. Falou: filha, você passou na risca, viu? Olha, foi quase. Mas segue a tua vida, para com essa vida louca que você tem aí, para de pecar, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Então nós devemos, para viver, parar de pecar, buscar a graça e misericórdia do Senhor. Versículo 4 aqui de Timóteo diz: Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade de Deus. Amém? Mas não é porque Ele quer que isso vai acontecer, porque Deus nos deu essa possibilidade de nos arrepender ou não. E quem crê na predestinação já está rasgando a roupa uma dessa, né? Né, pastor Márcio? Blasfemou, né? Mas nada contra quem crê na predestinação. Mas eu entendo pela palavra que o Senhor, Ele dá o caminho da vida e o caminho da morte para o homem escolher. Por quê? Não sei te dizer. Não entendo nem o que eu penso, quanto mais o que Deus pensa. Minha amada aprendeu algo essa semana, né? Pensar, ela está fazendo um curso muito bom da IDF, sobre emoções, sentimentos e tal. E aí ela aprendeu algo sobre que nós devemos pensar sobre o que nós estamos pensando, para depois nos expressar. Você já fez isso? Eu não. Falei que interessante, né? Pensar sobre o que eu estou pensando. Você já parou para pensar sobre o que você tem pensado? Para depois externar? Porque a Bíblia vai dizer o quê? Para sermos prontos para ouvir, sim ou não? Tardio para falar, tardio para irar. A gente já quer falar logo, né? Na lata. Fica comigo assim, eu falo é verdade. E quem perguntou, né? Fala a verdade. A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Amém? Mas olha só, voltando aqui. E aí ele vai dizer, dentro de toda essa maravilha que ele está nos ensinando, por que nós devemos orar? Presta atenção, amados. Por que ele está falando, antes de tudo, ore, faça súplica, pedido, oração, com gratidão por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida boa, agradável, com dedicação a Deus, com respeito pelos outros, porque isso é bom e agradável para o Senhor. Deus quer isso, Deus quer que as pessoas sejam salvas, Deus quer que as pessoas tenham pleno conhecimento da verdade. E por que nós podemos orar? Ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 5, olha só, por que isso? Ele diz: pois, portanto, porque existe um só Deus, amém? Nós cremos em um só Deus. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um único Deus. Cremos em um único Deus. Há um só Deus, diz a palavra. Mas nós cremos que esse Deus, Ele se manifesta.
Ele é eternamente existente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você conhece isso como Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas nós extraímos essa verdade da palavra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, operando. Cremos nesse um só Deus. Nós temos um só Deus. Mas olha que interessante, que poderoso, que importante. Para que eu ore a esse único Deus. Pastor Márcio diz, né? Nós estamos a distância de uma oração de Deus, sim ou não? Mas por que eu estou à distância de uma oração? Porque nessa distância, nesse caminho, nesse trajeto, diz o texto, olha só, nós temos uma só pessoa, um só mediador, uma só pessoa que une, olha só, Deus com os seres humanos. E quem que é esse? E é interessante, porque ele usa aqui o ser humano, Cristo Jesus. Ele não fala Deus, Cristo Jesus. Não é que Paulo não cresce que Jesus é Deus? Por óbvio que sim. Acabamos de ler, né, ali o mistério da nossa religião, que Deus se tornou um ser humano. Não foi isso que nós lemos agora há pouco? Se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro, foi levado para a glória. Mas no que diz respeito a ser um mediador, a estar no meio, a ser o acesso, por que Jesus diz eu sou o caminho? Por que ele diz venham a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Por que ele diz se vocês crerem em mim eu farei, eu e o Pai vamos habitar dentro de você, faremos morada em você? O que está o mistério da nossa piedade, o mistério da nossa religião? Deus se fez carne. Jesus ele pode interceder por mim porque ele é Deus, mas ele pode interceder por mim, ele é o mediador porque ele é homem, ele é um ser humano. Porque se Jesus fosse só Deus, a morte dele na cruz não seria real, não seria por mim, não valeria pelo meu pecado. Se ele fosse só um ser humano, um grande profeta, um grande homem de Deus, a morte dele na cruz não serviria por mim, ele morreria por ele mesmo. Mas nós temos o Cristo, o Jesus, o nosso Salvador, Deus, perfeitamente homem. Por isso ele é aquele que está no meio, ele é o caminho, ninguém mais pode estar no caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso que as pessoas não entendem. Quando você estuda a história da igreja, amados, desde o início havia essa confusão. Até hoje tem gente que fala, Jesus não é Deus, foi um grande homem de Deus. Esse negócio de 3 deuses. O mistério da nossa religião é que Deus se fez homem. Essa é a verdade revelada. Por isso que ele é o mediador. O que é o mediador? É alguém que tem condições de analisar a situação das duas partes, sim ou não? Sim ou não? Ele é Deus, ele é homem. Por isso que não existe medianeiro, medianeira, mediador além de Cristo Jesus. Não tem como chegar a Deus por alguém que não seja Deus. Não tem como. Por isso que Paulo ele enfatiza nesse contexto aqui o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esse ponto é muito importante entendermos, amados. O intermediário, o mediador. E por que é importante? Nós estamos falando do quê? De oração, sim ou não? Quem já entendeu que estamos falando de oração aqui? Amém? Ora, o que adianta orar de forma errada? O que adianta orar com atitude errada? Se Deus permitir, no próximo culto nós vamos ver como que Jesus ensina a orar. Que interessante, você vai encontrar na Bíblia orações poderosas, maravilhosas. Você vai encontrar Moisés orando, oração de Neemias, a oração de Daniel, a oração do Senhor Jesus em João 17, é fantástica. As orações lá no Apocalipse, fantástico. Mas ninguém ensina a orar na Bíblia, só Jesus. Lá em Mateus 6 ele ensina a orar, repetido em Lucas 11. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim:
Falei terça-feira com os homens, a oração do futebol. Quem conhece a oração do futebol aí? Os homens entenderam o que eu falei, né? Porque a oração do Pai Nosso. Antes do futebol, ora o Pai Nosso de qualquer jeito, né? Aquela coisa repetitiva, não sabe nem o que está falando. O cara está no Pai Nosso, mas está pensando, né? Quem que vai jogar na zaga, quem que não sei o que, Pai Nosso. Não é, pastor Márcio? Pastor Márcio parou no auge, né? Pastor Márcio futebolístico, né? Matador. Outro que parou no auge ali, o Vanísio, né? Também, Vanigol, matador. Oração do futebol. Aí ora o Pai Nosso ali, depois o pau tora no campo, né? E vamos que vamos. E nós oramos de qualquer forma, mas Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e nós vamos, depois, se Deus permitir, 7 pedidos que existem ali. Como orar? Não é ficar repetindo, é como orar. Mas eu preciso entender que é a Jesus que eu oro, porque não existe outro mediador. E entre eu e Jesus não existe nenhum mediador, nenhuma medianeira ou medianeiro. Por quê? Jesus falou: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para ir para quem? É para ir para quem? Mateus capítulo 11. E Ele, mediador ao Pai. Há um só Deus e uma só pessoa que une Deus, um só mediador que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Versículo 6 para encerrar. Jesus, Ele deu a vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Algumas versões vai dizer assim: Ele deu a vida em resgate. Há um termo aqui muito interessante do grego, olha só que interessante, né? Como é difícil traduzir. Você pega uma palavra, é traduzida aqui por para que todos fiquem livres dos seus pecados. Uma palavra é traduzida nessa frase toda, porque é uma palavra específica demais. O que Jesus fez por nós na cruz? Ele pagou um preço de resgate. Ele deu a vida em nosso lugar. Essa expressão era usada para pagar o preço de um escravo, para que ele fosse liberto. É o que Jesus fez por nós. Ele morreu, Ele deu a vida para que nós fôssemos libertos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 20. Quase findando. É tão interessante. Mateus capítulo 20. Nós temos aqui, a partir do versículo 20, a demonstração clara, patente da misericórdia, graça e paciência de Deus para conosco, que a gente não entende nada. Se não for o poder de Deus, conforme Pedro escreve, a gente não entende nada. Diz a Bíblia que Tiago e João, a mãe de Tiago e João, chegou para Jesus e falou: Senhor, olha, eu tenho um pedido para o Senhor. Eu tenho um pedido. Aí ela vai pedir o seguinte: eu quero que um filho meu sente à direita e outro sente à sua esquerda, quando o Senhor reinar para todo sempre. Não entenderam nada, assim como hoje nós não entendemos nada. E Jesus então Ele vai explicar no versículo 24, ou melhor 25. Não, vamos ler o 24. Diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Olha a falta de compreensão, amados, da palavra, da vontade de Deus, gera divisão. Versículo 25 diz: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, os poderosos mandam neles. Esses por quem nós temos que orar. Mas entre vocês não pode ser assim, amém? Amém? Entre nós não pode ser assim, amados. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Leia o 28, bem forte. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que é a mesma palavra usada lá em Timóteo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. E o mais importante, que ele poderia ser um profeta que veio para servir, em vez de ser servido.
Homens e mulheres de Deus vieram para servir ao invés de ser servido. Mas o mais importante, ele veio, diz o texto, para dar a sua vida, para salvar muita gente, amém? Em resgate de muitos, que é o que diz lá, versículo 6, que deu a sua vida. Foi Jesus que deu a vida por nós, amados. Não foi nenhum homem ou mulher de Deus, foi Jesus. Ele é o mediador, para que todos fiquem livres dos seus pecados. Olha só, para fechar aqui, versículo 6, lá de 1 Timóteo 2, esta foi a prova, diga comigo, a prova, o testemunho, olha só, dado no tempo certo. Oh, como eu gosto dessa expressão, no tempo próprio, kairos. Deus age no tempo certo. Fala para o teu irmão, Deus age no tempo certo. Esse foi o testemunho, a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos, amém? Você crê nisso? Amanhã teremos uma oportunidade interessante. Se Deus permitir, estaremos às 5 horas, lá na praça, orando por nossa cidade, 5 horas da manhã. Por incrível que pareça, tem gente que acorda às 4h30. Estaremos lá, se Deus permitir, amém? Vamos orar pela nossa cidade. Fazemos isso uma vez por mês. Mas independente de você estar lá ou não, ore por todas as pessoas, amém? Faça pedidos, súplicas, interceda com gratidão. Ore pelos reis, governadores, aqueles que exercem autoridade. Os cristãos hoje em dia, se deixar, mata, né? Soltar aí, tem uns cidadãos aí com autoridade, soltar no meio do povo cristão, né? Temos que orar. Se você pode, fique de pé comigo.